É um foguete que acabou de explodir. Eu tô realmente assustado com o que tá acontecendo. O incrível aconteceu. As forças armadas da Ucrânia desencadearam sua fúria balística contra a Rússia. Sapsan impôs uma punição à retaguarda de Putin. Iba! Isso não é uma scooter, tá voando, é um drone voador. Algo tá queimando, Ani. Hoje à noite em Rostov, toda a cidade está coberta de fumaça, afumigando. Um choque de Armagedão de mísseis varreu todas as regiões da Rússia. Em agonia, os russos atacaram seus próprios. O sistema de defesa aérea análogos não existem, está destruindo prédios residenciais bem no coração da Rússia. Uma noite fatal. Os russos não acreditam no que estão vendo. O apagão iniciado na Ucrânia voltou para a Rússia como um bumerangue. Centenas de milhares de russos estão sem luz, sem aquecimento e sem água. Os nossos acenderam um caldeirão de fogo para o inimigo. A natureza desafia o Kremlin, uma avalanche de neve cobre regiões inteiras da Rússia. Frio intenso, colapso nas estradas e isolamento total. Isso você precisa ver. A Rússia está se transformando em uma casca vazia, prestes a explodir. Seja pelos nossos ataques de fogo, seja pelo punho da natureza. Olá, eu sou Darina Rutskalo e vou contar sobre todos os acontecimentos explosivos na nossa edição Linha Vermelha. Assista até o final. Rostov, na Rússia, estremeceu com uma série de explosões poderosas. A cidade está sob ataque total. Canais de monitoramento relatam um ataque massivo de drones e mísseis balísticos. Sapsan em ação. Em Rostov, hoje à noite, toda a cidade está coberta de fumaça, está saindo fumaça. Atrás. Do prédio. Pela primeira vez foi usada a balística de fabricação ucraniana em Rostov, o OTRK Sapsan. Houve tantos acertos quanto interceptações. A fúria popular contra o czar russo está saindo do controle. Parece que os russos não acreditam mais nas histórias da televisão. Mas o Voldemort está no bunker lá. Esses drones caíram na mesmíssima e exata casa. Isso nos assusta. Enquanto a defesa aérea de Putin, em pânico, tentava abater os alvos, o céu sobre Rostov virou um show de fogo e o estrondo das explosões acordou toda a região. O gigante do petróleo, a fábrica Impel, está em chamas. Drones kamikaze atingiram com precisão os reservatórios de derivados de petróleo. No local, começou um incêndio infernal, impossível de ser apagado. As chamas continuam atingindo novas instalações e o prefeito da cidade, em choque, confirma que o gigante industrial está paralisado. Ele observou que os prédios da empresa pegaram fogo devido à queda de destroços, mas não divulgou outros detalhes. Vicky, visca-se. Estão atacando seu próprio povo. Um míssil russo destruiu um prédio de vários andares. Por negligência da defesa antiaérea, o míssil russo deu meia volta no ar e atingiu diretamente um bairro residencial. Aqui também explodiu um míssil. Um drone estava voando. Dá pra ver claramente. As imagens dessa humilhação já viralizaram na internet. Os defensores de Rostov transformaram os apartamentos de civis em ruínas. Foi registrado a queda de destroços sobre vários prédios residenciais, o que causou incêndios. Meios de propaganda russa relatam pelo menos 4 feridos. Ele tá vindo pra cá. Na manhã do dia decisivo, 48 drones rasgaram o céu da Rússia. O Ministério da Defesa do agressor está em pânico e faz relatórios sobre interceptações,
mas os fatos falam por si só. A região de Rostov, Stavropol e Briansk estão na mira. 25 drones romperam a defesa aérea de Rostov, e os russos só conseguiram parar, tomados pelo medo, gaguejando em suas orações. Evôdila. Todas essas explosões não foram ouvidas. Retiro o que disse. Acho que foi antes da hora. Shhh. Posso apresentar? As Forças Armadas da Ucrânia literalmente estão lançando fogo. Lançamento de míssil e imediatamente uma mensagem sobre resultados relâmpago. Os nossos destruíram os drones russos Molinha e Orion, Prostov e Ganrozi. Os mísseis explodiram com tudo. O impacto é sentido em cada quarteirão. O poderio russo queima. Um componente-chave do complexo militar industrial desaparece. Vitória total ucraniana. A destruição deste alvo vai reduzir a capacidade do inimigo de produzir drones e enfraquecer as possibilidades do agressor russo de atacar alvos civis no território da Ucrânia. Noite de explosões. A usina termoelétrica de Orlovka virou um novo alvo. Os drones acertaram com precisão de centímetros. Clarões em chamas iluminam a escuridão e o inimigo ficou sem palavras. Esse é um verdadeiro show das Forças Armadas da Ucrânia. Impossível de perder. Olha lá, a usina termoelétrica pegando fogo. E olha só, tá vendo essa fumaça? E ali também, entendeu? E ali parece que tem fogo queimando. Ali a luz tá ainda mais forte. Sim, ali o fogo tá ainda mais forte. O que vocês acham? Sim, tem alguém ali. Eu tô com muito, muito medo do que realmente tá acontecendo agora. Alguém tá gritando desesperadamente por socorro. Isso aí era só cozinhar, Mongato. Tá dando ruim pra valer. E até o peixe russo tá sofrendo. O governo russo não sabe o que salvar primeiro. Os defensores ucranianos lançam a mortal adaga da vingança. Há impactos no solo. Os dados estão sendo atualizados. As autoridades de Lipetsk confirmam a queda de um drone na zona industrial. A Rússia está desmoronando. A internet explode com imagens e relatos chocantes. A defesa antiaérea gritava ao máximo. Briansk, Belgorod, Kursk, Imbol. Nada adiantou. Caos total. Nossas forças armadas foram para a destruição máxima. Depois dos ataques, só restou sucata para o inimigo. Durante a noite, menos um sistema de mísseis antiaéreos Tor, um sistema de defesa aérea Tunguska, uma estação de radar P-182 Prima, um depósito de munições e concentração de tropas inimigas nas regiões de Zaporídia e Donetsk. Show de fogo! No território inimigo, continua. Drones ucranianos atingiram de forma espetacular a usina elétrica distrital de Novocherkassk, na região de Rostov. A empresa, que era considerada a mais poderosa fornecedora de energia de todo o mundo, sendo a grande responsável por sustentar o funcionamento de cidades e indústrias, acabou saindo do ar de forma inesperada. Este evento, sem precedentes, deixou um rastro de incerteza e escuridão total por onde sua rede alcançava, marcando um momento crítico na história da infraestrutura energética global, que ninguém poderia ter previsto. É isso aí, porra, de manhã. A internet foi tomada por vídeos épicos, explosões sem parar, pânico por toda parte. Os russos reclamam em massa do barulho das explosões, da escuridão e de um apagão total. A noite se transformou em um verdadeiro pesadelo. A Ucrânia já atacou essa usina várias vezes. Putz, aconteceu em julho de 2025, quando um dos drones atingiu o prédio principal, causando danos leves. A parte atingida fica ao lado da linha de trem, por onde passam os trens. Choque, a Rússia mergulha em um apocalipse gelado. Belgorod está na escuridão. Centenas de milhares de pessoas foram deixadas ao frio mortal. O blackout transformou a região em uma verdadeira zona de sobrevivência. As Forças Armadas da Ucrânia apresentaram uma conta pesada ao Kremlin. A fortaleza de Putin caiu como um castelo de cartas. O que está realmente acontecendo? Veja a seguir. Ameaçaram nas telas da TV que apagariam as luzes da Ucrânia e de toda a Europa. Mas, no final, o blackout total aconteceu na própria Rússia.
Antes do corte de energia em toda a região russa, houve uma série de explosões. Por volta da meia-noite, as sirenes foram acionadas na região de Belgorod e, cerca de 10 minutos depois, drones das Forças Armadas da Ucrânia atacaram o setor energético dos ocupantes. Lá vem o drone. Viu? O que é? E desceu. Alô? Então, onde está a defesa aérea? O posto de controle de Oriol CHP foi atingido. E mesmo que as autoridades da região não tenham confirmado oficialmente essa informação, os vídeos publicados na internet mostram danos sérios na central termoelétrica. Como resultado de mais um ataque noturno bem-sucedido de mísseis contra a Rússia, toda a região de Belgorod ficou à beira de uma catástrofe humanitária. Olá, queridos amigos. Infelizmente, hoje não é um dia nada bom. Oi, né? Contudo, a contragosto, o governador da região de Belgorod teve que admitir que a região enfrentava sérios problemas. Os números são relatados de forma animadora. Gladkov está chocado. Isso nunca aconteceu antes na história moderna da Rússia. Temos 556 mil pessoas sem eletricidade, em 6 escolas municipais. O próprio Gladkov parece não ter nenhum problema com a eletricidade. Ao fundo, o governador tem todas as luzes funcionando. Entretanto, um funcionário do Kremlin continua a chocar com a dimensão das descobertas na região. A primeira parte de 1920 sobre prédios de apartamentos. Quase 200 mil pessoas estão sem água e esgoto. O principal é que não fique pior do que na DNR, brincam na internet, sobre seus próprios compatriotas. O resto dos russos, a total paralisia do sistema de infraestrutura de uma grande cidade em pleno inverno não gerou nenhuma compaixão. Ninguém na Rússia tem mais pressa de abrir campanhas e levar roupas quentes e comida quente para os moradores de Belgorod. Praticamente nada é feito. E as autoridades locais apenas expressam profunda preocupação e prometem formar grupos de trabalho para consultas. Nós não nos consideramos responsáveis pelas mortes das pessoas. Aliás, em breve, o número de mortos pelo frio na região de Belgorod pode chegar a centenas, se não milhares. Por causa do ciclone balcânico Francis, a região está literalmente sendo coberta de neve. Cidades russas são esperados montes de neve de 65 centímetros ou mais, tempestades de neve e o tráfego nas estradas. Tá muito complicado. Nessas condições, sem luz, água e aquecimento, Belgorod tá à beira de congelar e desaparecer. A região de Belgorod está localizada diante de desafios humanitários muito sérios em termos de energia, aquecimento, eletricidade e tudo mais. Claro, a região nunca passou por algo assim antes. Isso é uma situação séria. Um blogueiro de Belgorod não descarta que possa começar uma evacuação parcial na região. Muitos moradores já estão tentando fugir da cidade próxima à linha de frente, sem energia e coberta de gelo e neve. No entanto, por causa do blackout, isso está extremamente difícil. Todo o combustível dos postos da região está acabando. Motoristas formam filas enormes para conseguir combustível, nem que seja só para os geradores. Aqui estão. É exatamente desta maneira que se encontram as longas filas nos postos por gasolina, combustível para os geradores. Os postos de gasolina liberam apenas 5 litros por pessoa. Para sair da Nevada Belgorod, isso não é suficiente. E o gerador com essa quantidade de combustível nem chega até de manhã. Como os russos sem energia vão se aquecer depois, é uma grande questão. Parece que a cidade está realmente à beira de uma catástrofe humanitária. E o responsável por isso é o próprio Putin, que iniciou a guerra na Ucrânia e continua bombardeando nossas cidades pacíficas. Agora, graças às ações das Forças Armadas da Ucrânia, os russos também podem sentir plenamente todos esses encantos. A vida sem gosto.
Rússia arde na Dunia. O blackout mergulhou o país em um abismo negro. Janeiro se tornou um mês fatal para a pseudo-império de Putin. O céu sobre a Rússia escureceu com a vingança. Pássaros, mísseis e forças de drones iniciaram uma destruição total. O choque, que já não pode ser escondido. Assista agora, Brasil. A Rússia acorda cada vez mais sem luz, sem aquecimento e sem sensação de estabilidade. Quase todos os dias ocorrem novos ataques à infraestrutura energética. Refinaria, California Highway Patrol. E novamente a refinaria. A eletricidade está desaparecendo em bairros inteiros e com ela o aquecimento. Isto é Belgorod. Não há paz nenhum aqui, em lugar nenhum de Belgorod. Acidentes em usinas termoelétricas, incêndios em refinarias de petróleo e apagões em grande escala. Isso já não são casos isolados, mas sim um quadro sistêmico na Rússia. Tudo aquilo que reflete a guerra de forma espelhada no território da Federação Russa pode, sem dúvida, ser considerado um sucesso. A Ucrânia fez exatamente o que a Rússia não esperava. Em muitas regiões da Rússia, a paralisação das usinas elétricas significa não só escuridão, mas também frio. As pessoas ficam sem aquecimento e água quente, mesmo onde não houve nenhum ataque à infraestrutura. Se você nunca precisou encher uma banheira inteira de neve só para poder ir ao banheiro para que ela derretesse, e se você tinha pelo menos um pouco de água, então tudo sempre estava bem para você. Eu fui buscar água para lavar a louça. Mas se esses problemas acontecem mesmo sem a participação da Ucrânia, surge a pergunta: como está a infraestrutura energética da Rússia? Se com as cidades eles ainda tentam resolver de alguma forma, os russos de algum jeito fazem os reparos o mais rápido possível. Bom, na medida do possível, na infraestrutura energética. Já para os vilarejos, é claro, os vilarejos não são importantes eleitoralmente. Não mora tanta gente lá. Putin simplesmente não liga. E o curioso é que até mesmo na Rússia, eles entendem que a situação deles não é das melhores. Se pegarmos as informações oficiais sobre o quanto nosso sistema de serviços públicos está destruído agora, já dá uma sensação de preocupação. E se somarmos a isso a pressão externa, enfim, tudo isso não inspira otimismo. Um ponto vulnerável à parte são as refinarias de petróleo. Elas não só sustentam a economia da Rússia, mas também o seu incrível exército. Os problemas surgem até mesmo durante os reparos nas refinarias, porque isso exige muito dinheiro e bastante tempo. Sim, com certeza, inclusive na complexa problemática da logística de reparos, que tem um inevitável e sucessivo efeito dominó, porque quando você acaba derrubando um único elemento fundamental, absolutamente todos os outros componentes caem exatamente ao mesmo tempo. Os reparos se arrastam, as reservas não são suficientes e o período de inverno só agrava as consequências dos acidentes. Esses problemas sistêmicos com a energia, na Federação Russa, resolver isso se tornou extremamente difícil. Tanto por causa do dinheiro, quanto pela falta de todos os componentes necessários para o reparo, porque alguns deles, de novo, são dependentes de importação. Ou seja, a Rússia não os produz sozinha, ela compra de fora. E aí entram, de novo, os mecanismos de sanção. Claro que para o banqueirista, dinheiro para a guerra não falta. Mas para o aquecimento nas casas dos seus cidadãos? Nesse momento específico, a ausência desses itens já começa a fazer uma falta extremamente grande, especialmente quando falamos de bebidas energéticas que garantem a nossa disposição diária para enfrentar a rotina cansativa. Falhas energéticas, mesmo sem a participação da Ucrânia, estão se tornando uma nova realidade para os russos. Caro, arriscado e menos controlável. Um dia, por exemplo, com temperatura de menos 20 graus nas bases, quando não há aquecimento principal, isso destrói toda essa estrutura. Por isso esperamos muito que, claro, não chegue a esse fato. E é preciso justamente ficar de olho para que as termoelétricas não sejam abandonadas, caso, por exemplo, os ataques às usinas continuem.
Quando acontecem apagões e falta de aquecimento, mesmo sem influência externa, isso mostra o estado do sistema. Para a Rússia, essas falhas estão se tornando cada vez mais normais. E com a participação dos bons drones, isso virou uma nova realidade completa. A Rússia está em chamas. As forças armadas da Ucrânia explodiram o gigante energético da Federação Russa. O sul do país mergulha em um abismo de escuridão. A direção de Kupiansk virou uma linha de montagem. A destruição dos ocupantes, as reservas da Rússia estão derretendo em ataques desesperados. O inimigo, em pânico, abandona equipamentos e implora por misericórdia. A revelação do século. Dentro de Oreshnik foi encontrado algo chocante. Novos detalhes vieram à tona. Assista agora mesmo. Na região de Rostov, drones atacaram a usina termoelétrica, considerada uma das mais poderosas do sul da Rússia. É um drone voando. Tem algo pegando fogo lá. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, na noite de 12 de janeiro, as forças de defesa aérea destruíram 13 drones ucranianos. Os serviços de inteligência ucranianos informam que as Forças Armadas da Rússia usaram pela primeira vez o 5º modelo do Geran para ataques contra a Ucrânia. Aqui, as características tático-técnicas foram aprimoradas. O alcance para atingir o alvo é de até 1.000 km, mas o principal é a ogiva, de até 90 kg. Além disso, esse drone pode usar mísseis do tipo ar-ar para atingir aeronaves das forças aéreas da Ucrânia. Essa é a principal ameaça desses drones. Além disso, ele pode ser lançado a partir de aeronaves, em particular do Su-25, para aumentar o alcance de ataque aos alvos. Esses personagens provavelmente nem sabem quem é Kobzon. Mas, sem dúvida, muito em breve já vão se apresentar no show dele. Além disso, não se esconde o fato, nem aqueles que os mandam pra lá. Olha só quantos descartáveis. E ainda cantam felizes. Mas tudo bem, quando forem para celas vão cantar diferente. Os russos não conseguem esconder dos defensores ucranianos nem o estoque de munição, nem a si mesmos, com camuflagem de temporada. Os ocupantes estão sendo eliminados na direção de Kupiansk. No entanto, de acordo com o projeto analítico, as tropas russas... As forças militares realizaram progressos estratégicos significativos e avançaram de forma considerável dentro do território de Volchansk, uma localidade situada precisamente na região administrativa de Kharkiv, onde os confrontos têm se intensificado nos últimos dias de combate intenso, naquela zona fronteiriça específica. O exército inimigo se intensificou em Pokrovsk, na região de Donetsk. Nos últimos dias foram registradas cerca de 46 batalhas e confrontos. Vale ressaltar que os ocupantes russos estão tentando romper a defesa dos nossos soldados em várias direções ao mesmo tempo, simultaneamente. Há combates intensos na região de Rodzinsk. Além disso, os ocupantes tentam avançar nas regiões de Dobropilha, Mirnograd e Oreshnik. Vereceu. De acordo com as conclusões de especialistas ucranianos, com base nos destroços do míssil russo Oreshnik, que atacou Dnipro em 2024, o mais novo desenvolvimento russo é baseado em tecnologias obsoletas. Manter as características tático-técnicas do Oreshnik significa atingir alvos a uma distância de até 5.500 km. Essa é a principal ameaça não só para a Ucrânia, e nem tanto para a Ucrânia, mas sim para nossos parceiros estratégicos. A possibilidade de realizar ataques contra países europeus já foi mencionada repetidamente pela mais alta liderança política do país ocupante. O próprio fato dos ataques com o Oreshnik, mesmo sem ogiva de combate, é usado pelo lado russo como um elemento de pressão informacional, política e militar, principalmente sobre os parceiros europeus. Especialistas apontam que nos destroços do Oreshnik foram encontradas válvulas soviéticas e o giroscópio ainda era relevante na época, de Yuri Gagarin. O que é, e o mais importante, quando vai acabar de vez com a Rússia? Escreva sua opinião nos comentários. Deixe seu like no vídeo e fique por dentro do principal. Em breve bem mais. Até o próximo!